Fala, galera! Excelente dia, meu povo! Simulado legislação do município de Salvador. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, Lei Complementar 01, de 1991. Excelente dia, meu povo, excelente dia. Quem está chegando, já deixa o seu like, já deixa a sua curtida neste vídeo, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Lembrando que temos tido todos os sábados este material extremamente rico de questões para que você possa efetivamente entender toda a linha de funcionamento desta lei tão importante para o município de Salvador. Então, vamos lá, vamos de logo estabelecer toda a linha de padrão de resolução e já começando aí com a questão de número 1. Vamos que vamos, meu povo, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Olha só, já salva aí toda a linha do que a gente vai trazer a partir de agora. Então, papel e canetas em mãos para que a gente possa, de fato, trazer o nosso melhor. Então, método AV4.4, a metodologia desenvolvida pelo professor Alain. Nós estamos falando da legislação municipal de Salvador, a Lei Complementar 01 de 1991, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Fechado? Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Chamando a atenção que qualquer tipo de dúvida, eu vou deixar já aqui o meu WhatsApp, tá certo? Eu vou fazer a aula de uma forma bastante sequenciada para que a gente não tenha interrupções e, consequentemente, a quebra do raciocínio. Mas se você tiver alguma dúvida ao longo especificamente das questões, não hesite em enviar mensagem para que assim você possa ter a melhor preparação a partir desta aula. Fechado? Combinadíssimo? Show de bola, então. A partir dessa linha, vamos observar o que é que a IDECAN ela trouxe na questão de número 1. Vamos nessa? Olha só, olha só, olha só. Quando a gente pensa na questão de número 1, ela fala sobre uma temática extremamente importante, atrelada às responsabilidades do servidor público municipal. Perfeito? Nessa linha, olha o que é que a questão traz. José, servidor público do município de Salvador, foi acusado de ter recebido vantagem indevida no exercício da função. Por essa razão, respondeu a um processo criminal e simultaneamente a um processo administrativo. Considerando o disposto na Lei Complementar 01 de 1991, Estatuto dos Servidores Públicos do município de Salvador, é correto afirmar que aí nós temos a linha atinente às possibilidades trazidas especificamente no âmbito da questão. O que a gente precisará visualizar quando a gente observa, quando a gente analisa uma questão como esta? É fundamental que alguns pontos eles estejam claríssimos nas nossas mentes. E quais são esses pontos, professor, que precisarão estar claros? A correlação entre o que eu chamo de esferas de responsabilidade. Quando nós falamos em responsabilidades do servidor, precisa estar claro que essas responsabilidades do servidor estão atreladas ao exercício, caneta brega, exercício irregular das atribuições. Ou seja, existe algum tipo de infração que foi cometida. Então, exercício irregular das atribuições. Nessa esteira, ou seja, seguindo essa linha de raciocínio, o que a gente pode vislumbrar?
E nós temos três grandes tipos de responsabilidades. Nós temos a linha da responsabilidade penal, também chamada de responsabilidade criminal. Nós temos a responsabilidade civil e nós temos a responsabilidade administrativa. Ou seja, são três grandes esferas de responsabilidade. Quando eu falo de responsabilidade penal, eu estou falando de crimes e contravenções penais imputadas, ou seja, atribuídas ao servidor no exercício de suas funções. Atribuídas ao servidor no exercício, claro, das funções. Ou seja, na qualidade de servidor, lógico. Lógico, lógico, lógico. Perfeito? Então, essa é a linha do que caracteriza a responsabilidade no cunho criminal. A responsabilidade civil atrela-se a danos ocasionados ao erário ou a terceiros. Quando eu falo ao erário, eu estou falando dos cofres públicos. Combinado? Então, quando eu falo do erário, na sua cabeça precisará estar os cofres públicos. Então, quando eu falo deste ponto, eu estou falando da segunda esfera de responsabilidade. E a terceira esfera de responsabilidade se refere à responsabilidade administrativa, ou seja, atrela-se à violação dos deveres funcionais, bem como das proibições relacionadas ao servidor público municipal. Ao servidor público, no caso municipal. Perfeito? Show de bola. Quando eu enxergo essas características, o que é que precisa estar muito claro na sua cabeça? Que essas esferas de responsabilidade, elas possuem características. E quais são as características que eu não posso esquecer? Primeira característica que tem que estar claro, que as esferas de responsabilidade, elas são independentes entre si e por isso, né? E podem ser cumuladas. O que apareceu? Qual é a ideia de cumuladas? Essa aplicação cumulativa significa uma aplicação conjunta. Ou seja, eu posso aplicar especificamente as três linhas simultaneamente. Isso é possível de acontecer. Perfeito? Então, a gente está trazendo a linha que elas podem ser cumuladas. É o primeiro cenário. O cenário de número 2, ainda nessa vibe, envolve o seguinte, que por mais que elas sejam independentes, por mais que elas possam ser cumuladas, o que é que tem que estar claro? Elas são independentes entre si. Deixa eu botar só que elas podem ser cumuladas aqui. São independentes entre si, por isso elas podem ser cumuladas. Fica melhor assim. E o terceiro ponto, para trazer uma exceção para essa regra, que nos casos de absolvição criminal, a gente precisa tomar um cuidado. Porque se for uma absolvição criminal, ó, primeiro, que negue a existência do fato ou a sua autoria,
eu vou ter uma consequência. E que consequência é esta, caneta brega? Exclusão das responsabilidades administrativa e civil. É, especificamente administrativa e civil. Perfeito? Administrativa e civil. Então, essa é a primeira linha. Administrativa e civil. Então, exclusão da responsabilidade administrativa. Civil até pode ter em algumas circunstâncias, mas a regra é que geram a exclusão. Agora, se for ausência ou insuficiência de provas, nós não temos essa exclusão. Se eu estiver diante de uma ausência ou insuficiência de provas, aí eu vou dizer ó, que não há a exclusão da responsabilidade administrativa. Não há exclusão da responsabilidade administrativa. Vamos ver como é que isso aparece aqui para a gente? Vamos visualizar esse ponto, que assim a gente não corre nenhum tipo de risco de perder a questão, chance zero. Então vamos ler. Só um ponto aqui para a gente colocar o ponto final. Perfeito, perfeito. E aí, galera, tá gostando? Tá lhe impactando? O esquema ficou bonito, olha só. João não poderia responder simultaneamente aos dois processos mencionados. A gente acabou de ver que pode, porque elas são independentes. Então, ó, esse não poderia tornar errado. José, caso seja absolvido do processo criminal, será necessariamente absolvido? Não, porque eu tenho as situações de ausência ou insuficiência de provas. Ou seja, na dúvida, a gente beneficia o réu, em dúvida para o réu. A absolvição no processo criminal só afastará a responsabilidade se concluir pela inexistência do fato, isso, exatamente isso, nega a existência do fato, ou que o servidor não é autor, ou seja, a sua autoria. Então, note que a gente já tem aqui a resposta correta. A gente já tem aqui a letra C como resposta, que foi exatamente o que está sendo citado aqui. A absolvição criminal só afastará a responsabilidade se concluir pela existência do fato. Errado. E a absolvição criminal só afastará a responsabilidade se concluir que não é o autor. Em verdade, o erro da lei é um só, porque em verdade é uma coisa ou outra. Portanto, a questão de número 1, a resposta correta é a letra C. Beleza, galera? E aí, eu quero saber quem está aqui comigo que ainda não curtiu o vídeo. Tá esperando o que para curtir esse vídeo? Eu brinco que o mundo é de quem age, hein? Como diz o GT, um grande mentor, quem age é saudável, ou seja, dá vitalidade, motivação. Quem não age, a inação adoece. Ou seja, enquanto o seu concorrente está agindo, você talvez esteja inerte, esperando a aula acabar para poder curtir. Então, bora, curte essa aula. Já se inscreve no canal e ativa as notificações para que você receba todo santo dia materiais novos aqui pelo meu canal do YouTube. Fechou? Massa. Show de bola. Aqui, vem comigo. Se você está na plataforma, acerte. Também venha seguir o canal do professor Alan Vinícius no YouTube. Perfeito, gente? Então, questão de número 1, nós já temos a resposta. É a letra C. Vamos para a questão de número 2. Vamos ver o que é que a questão 2 ela nos remete. O que é que tem de importante aqui na questão 2? Vamos ver, para ver se a gente já consegue resolvê-la. A questão de número 2, ela envolve esta questão atinente ao viés disciplinar. Então, vamos ver como é que ela aparece para que a gente tenha confiança. Gente, quanto mais confiança você tiver, mais questões você vai acertar.
Quanto mais metodologia você tiver, mais questões você vai acertar. Quanto mais organização estratégica você tiver, mais questões você irá acertar. Então vamos nessa, vamos ver o que é a questão 2 ela nos traz. Ivo, servidor público do município de Salvador, praticou infração de corrupção. Ocorre que o processo administrativo a que respondia somente foi concluído após a sua passagem para a inatividade, ou seja, se aposentou, né? Se aposentou. Neste caso, é correto afirmar que, de acordo com a sistemática da Lei Complementar 01 de 1991, a gente precisa ver aqui. Quando a gente fala da Lei Complementar 01 de 1991, a gente precisa raciocinar o seguinte: isso, inclusive, segue a linha da legislação federal, é que o servidor que já está aposentado, ele não pode ser demitido. Mas, professor, mas ele cometeu uma falta e essa falta ela seria punida com demissão se ele tivesse na ativa. Ora, seria, mas não está mais. Então, o que é que acontece? Aí a gente vai pegar especificamente a linha atinente. Vamos trazer aqui o dispositivo para que você possa visualizar todo este cenário atinente à linha, né, das penalidades. É o artigo 181 da legislação. Então, quando a gente pega lá o artigo 181, olha o que esse artigo 181 ele nos traz. Importante você visualizar isso. O artigo 181 de que lei, professor? Claro, eu estou me referindo à Lei Complementar 01 de 1991. Então, olha o que o dispositivo legal ele traz. Vamos trazer aqui para um tamanho menor, para que a gente possa fazer a nossa esquematização. Perfeito? Então, bora, vamos ver. Será cassada a disponibilidade ou aposentadoria, ou seja, quem está inativo, do servidor que houver praticado na atividade falta punível com demissão, ou que no prazo legal não entre em exercício, isso é para cassação de disponibilidade, do cargo em que tenha sido revertido ou sido aposentado, sido aproveitado, né? Também na hipótese de efetivamente estar aposentado e for determinada a sua reversão, seria o seu retorno, uma vez provado em processo disciplinar a inexistência de motivo justo, porque pode acontecer uma situação de motivo justo que o indivíduo efetivamente, por exemplo, como inativo, ele não entre em exercício, tá certo? Só que o que me interessa aqui, em verdade, é a cassação da aposentadoria. Note que eu falei aqui, ó, é muito claro o dispositivo legal na atividade. Falta punível com demissão. Note que a questão aqui menciona o quê? Praticou infração disciplinar de corrupção. Então, a gente precisa ir lá especificamente no artigo 176, em seu inciso 10, porque o artigo 176 é exatamente o que trata das hipóteses de demissão. Então, quando eu pego especificamente os incisos do artigo 76, tem várias. Aqui, o inciso que me interessa é o inciso 10. Então, vamos colocar aqui abaixo. A demissão será aplicada nos seguintes casos. Inciso 10, corrupção. Ora, então, o indivíduo que comete corrupção. Então, vamos lá. Ivo cometeu corrupção. Então, se Ivo cometeu corrupção, então, ó, servidor público municipal, massa. Servidor municipal. Se ele está na atividade, qual é a penalidade? Opa! Então, ó, praticou infração disciplinar denominada corrupção.
Então, infração, que é a corrupção. Beleza, ok. Quando ele cometeu isso, ele estava na ativa, mas agora ele está inativo. Então, na hora de sofrer a penalidade, então vamos lá. Se ativo, nós teremos o quê? E se inativo, nós teremos o quê? Essa é a pergunta. Se ele estiver na ativa, especificamente, nós temos uma situação. Então, se ativo é demissão. Se o indivíduo está ativo, a hipótese é de demissão. Se está inativo, é cassação de aposentadoria. Cassação de aposentadoria. Cassação de aposentadoria. Cassação de aposentadoria. Então vamos ver o que é que a questão, o que é que a pergunta nos traz? Olha só, olha só. Neste caso, é correto afirmar, ele está onde? Ó, ó, ó. Ele está inativo. Isso é importante a gente ver, ó, na questão, ó. Está inativo. Quando a gente vê que está inativo, fica mais fácil de você visualizar. Deixa eu só descer aqui um pouquinho, descer aqui mais um pouquinho, para a gente conseguir enxergar melhor a linha da questão, perfeito? Pronto. Vou descer tudo aqui. Pronto. Ele praticou falta ligada à corrupção. Só que, ó, aqui é importante. Quando eu digo, ó, somente foi concluído após a passagem para inatividade. Então ele está, ó, 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 ele está inativo. Se é inativo, qual é a resposta correta? Então vamos lá. Não pode sofrer qualquer sanção. Errado. Pode sofrer a sanção de demissão. Não é demissão porque está inativo. Sanção de disponibilidade, disponibilidade não é sanção. Pode sofrer a sanção? Pode. E o nome é cassação de aposentadoria. Note que eu já tenho a resposta. E a letra E pode sofrer sanção de extinção de vínculo, ou seja, não está determinando qual é a sanção. Não existe essa sanção de extinção de vínculo. O nome é cassação, especificamente de aposentadoria. Então, a questão de número 2, a resposta correta é a letra D. Vamos que vamos, meu povo, vamos que vamos. Que ainda não está me seguindo nas redes sociais, vamos que vamos aqui no YouTube. Vamos lá, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa a sua curtida. Lembrando que para eu deixar esta aula, ou seja, a reprise disponível, o número de pessoas presentes tem que ser igual ao número de likes. Assim como, posteriormente, né, para a gente manter esta aula, o número de visualizações e o número de likes tem que estar compatível, justamente porque precisa impactar na sua jornada. Se não está igual, é porque não está impactando. Então, não faz sentido deixar a reprise disponível. Fechado? Bacana, bacana, bacana. Então, vamos embora. Se você chegou por aqui, é fundamental que você já curta esta aula. Vamos para a próxima questão? Vamos para a próxima, para a próxima, para a próxima, para não ter nenhum tipo de risco de perder a questão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só, vem comigo, meu povo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Todo mundo 100% aqui comigo? Então, bora. Bora para a próxima? Próxima questão. Questão de número 3. Vamos que vamos, meu povo! Olha só, questão de número 3. Vamos ver o que, que aparece aqui para gente? Na questão 3. Qual é a novidade para a gente?
Vamos lá, para a gente visualizar todas as alternativas. Aqui a questão, vamos ver como é que ela aparece, para que a gente possa, bonito aí, entender toda a linha de abordagem da questão. Massa. Pronto. Olha só. A autoridade competente, preocupada com o estado de saúde de Joaquim, servidor público do município de Salvador, determinou que ele se submetesse à inspeção médica. Joaquim, no entanto, negou-se a cumprir essa determinação injustificadamente. Isso é importante. Isso é importante essa fala, ó, que houve uma recusa e que essa recusa ela não foi justificada, ou seja, foi injustificadamente. Então, quando a gente pensa especificamente nessa situação, a gente está diante de qual infração? A infração aí prevista está relacionada ao servidor recusar-se injustificada a se submeter à inspeção médica determinada pela autoridade competente. Determinada pela autoridade competente. O que a gente tem neste sentido? O que é que se encaixa aqui? Essa circunstância nos remete a uma penalidade específica, que é a penalidade de suspensão. Note aqui, vamos lá, vamos trazer aqui para você o dispositivo que vai tratar desse ponto. É justamente o artigo 74, em seu parágrafo único, que trata, né, com a ideia da suspensão sendo uma suspensão específica dentro de um prazo. Então, vamos ver o que é que a legislação traz. Como é que a gente chega a esse prazo de 15 dias? Vamos lá? Olha só, artigo 74 da Lei Complementar 01 de 91. A suspensão será aplicada no caso de reincidência de faltas punidas com advertência e em caso de violação das demais proibições que não tipifique infração sujeita à penalidade de emissão. Ou seja, praticou advertência, ou praticou infração, está sujeito, inicialmente, imagine, a advertência. Praticou de novo, é reincidente, aí já é suspensão. Isso é uma possibilidade. A outra é quando não é nem advertência e nem demissão. Vai ser o quê? O residual, que é a suspensão. Limite, 90 dias. Beleza. Então, isso aqui tudo tem a ver com o cenário da suspensão. Mas o que tem a ver com o que a gente está falando nesta questão especificamente é o parágrafo único. Então, será punido com suspensão de 15 dias o servidor que injustificadamente recusasse ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessão dos efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. O que isso quer dizer? Quando chegou no 7º dia, resolveu cumprir. Se cumprir, automaticamente aquela penalidade ela não permanecerá. Porque o objetivo da penalidade aí, qual é? O objetivo é especificamente forçar o servidor a efetivamente realizar a inspeção médica. Quais são as penalidades disciplinares que nós temos? O artigo 171 é claro. Advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão ou destituição de função de confiança. Então, note para um outro aspecto aqui, importante isso, gente, disponibilidade.
censura, disponibilidade não é nem penalidade, censura não tem previsão aí com penalidade no âmbito da Lei Complementar 01. Então, só poderia ser, no contexto das alternativas, advertência, suspensão ou demissão. Então, a questão de número 3, a resposta correta é a letra C. Perfeito, gente? Perfeito? Tá curtindo a aula? Curte essa aula aí que eu quero ver. Curte essa aula aí que eu quero ver. Mas não é só curtir, não. Eu quero saber como é que essa aula está lhe impactando. Escreva aqui nos comentários. E depois eu quero ler tudo. Eu quero ler se de fato fica fácil dessa forma aprender a lei municipal, o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Salvador. Vamos juntos? Vamos nessa? Então vamos. Show de bola. Essa foi a questão de número 3. Gente, para que a gente possa, antes da que a gente possa avançar, é fundamental que você esteja comigo diariamente. Diariamente eu posto uma gama muito grande de materiais nas redes sociais. E por isso, e por que eu faço isso? Porque, gente, quanto mais estudar se torna um hábito na sua vida, mais rápido você atingirá a alta performance, a alta produtividade, consequentemente, mais rápido você será aprovada. Mais rápido você será aprovado. Por isso, todo santo dia, mas não é um dia só, não. São todos os dias. Eu disponibilizo especificamente nas minhas redes sociais, todos os dias, no meu Spotify, às 6h06 da manhã, um podcast novo. Esse podcast ele é 100% focado em aumento de produtividade e aumento de performance nos estudos. Perfeito? Então, todos os dias, você vai ter um podcast novo, tá certo? E ao meio-dia, nós teremos a resolução estratégica de questões. Essa resolução estratégica, ela vai acontecer sempre ao meio-dia, todos os dias. Então, deixa eu já deixar aqui para que você já fique 100% ligado ou ligada. Então, todos os dias. Já quando eu penso no YouTube, o que é que nós temos no YouTube? Todo santo dia, nós temos questão comentada nova. Todo santo dia, não é um dia sim, dia não, né? É todo dia. Assim como nós temos aulas ao vivo, ao longo especificamente da semana. Então, por exemplo, a gente está fazendo essa aula aqui, é um sábado, então sempre sábado a gente tem feito às 9 da manhã. Às quartas-feiras, às 14h30, teremos aulas em alguns domingos, então fica ligado, alguns dias à noite. Então, por isso que é importante que você esteja inscrito ou inscrita no canal e ative as notificações. Perfeito? Bacana? Massa. Nós temos ainda especificamente o seguinte: hoje, quando você senta para estudar, você consegue traçar uma estratégia? Você consegue organizar os estudos, ou seja, saber o momento de estudar a teoria, o momento de resolver questões, o momento de fazer as revisões? Talvez este seja um grande fator que esteja impedindo você de alcançar o que você tanto sonha, que é a sua aprovação. Talvez você esteja emperrado, você esteja emperrada. Se é o seu caso, manda uma mensagem para mim neste WhatsApp. Esse é o WhatsApp específico de quem me acompanha pelas redes sociais, para que você entenda o funcionamento da minha organização estratégica de questões. Então, se você quer entender como é que funciona o acompanhamento profissional e individual de estudos, manda mensagem neste WhatsApp que está aparecendo aí para você, que assim você saberá tudo, absolutamente tudo sobre o funcionamento. Combinado? E assim, ó, para que eu lhe diga esse funcionamento, ele tem que funcionar para você. E só vai funcionar para você se eu souber o seu perfil estudantil. Então,
Você vai dizer que estava acompanhando comigo este simulado da legislação municipal e que precisa de ajuda profissional. Claro, se for o seu caso. Tá bom? Fechado? Bacana. Show de bola. Se você está no Telegram, é fundamental que você tenha acesso a todo o acervo de questões. São questões postadas do santo dia. Então, se você quer ter acesso ao acervo de questões novas, de questões inéditas, todo dia, tá aí os horários. Primeiro, 5, 9, 13, 18, das postagens, das questões, 7, meia, 12, 16, 19, os comentários. Se você efetivamente está no Instagram, é fundamental que você conheça o meu feed, os meus stories. Então, é por isso que você precisa seguir o professor Alan. Você terá dicas de produtividade e de performance todo santo dia, além de eu indicar vários concursos que são publicados pelo país. Se você quer dicas do professor Alan, mas também de outros professores, você vai seguir também o Acerte Concursos. Curso fundado por mim, curso 100% focado em qualidade e em excelência de preparação. Inclusive, nós temos alguns cursos, tá certo? Alguns cursos atualmente, inclusive cursos de questões. Nós temos um curso de questões, anote aí, vá. Curso de questões IDECAM. Você pode já iniciar, início imediato, ou nova turma em outubro, ou nova turma em outubro. Neste caso aqui, nós focaremos na IDECAM, mas para o concurso da Prefeitura Municipal de Salvador. Então, venha comigo. Se efetivamente você está se preparando para este concurso da Prefeitura de Salvador, é fundamental que você possa aproveitar este material. Só que tem um detalhe importante aqui, tá? Você vai chegar, quando você mandar uma mensagem para minha equipe, existe um cupom de desconto. Que cupom é esse? Você vai dizer assim, ó, sou aluna ou sou aluno do professor Alan Vinícius no YouTube. Quando você disser isso, minha equipe vai disponibilizar para você um cupom de desconto especial, aliás, um desconto especial para que você possa se matricular. Fechado? Curso muito bacana, curso baseado dessa forma que eu faço aqui. Estudo reverso. E não é só não envolve só as minhas disciplinas. Vai envolver português, raciocínio lógico, informática, direito constitucional, legislação do município de Salvador, legislação do SUS. Então, é extremamente importante que você esteja conosco. Fechado? Bacana, professor, bacana, que show de bola. Vamos nessa? Vamos avançar? Show, 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 show. Então, neste nosso avanço, o que é que a gente tem agora? Vamos dar continuidade aqui, chamando atenção, ó, para o nosso cabeçalho, método AV4.4. A gente está falando especificamente da legislação municipal atinente ao município de Salvador, Lei Complementar 01 de 1991. Então, é importante ainda que, ao longo dessa jornada, se você tiver alguma dúvida da aula de hoje, eu vou deixar disponível aqui o meu WhatsApp, é o 71993811035. É o mesmo para você que está buscando também uma orientação de estudos. Fechado? Combinado? Show de bola. Então, vamos resolver a questão de número 4? Vamos entender o que é que a questão de número 4 ela nos traz? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Questão 4, questão 4, questão 4, questão 4. Vamos ver como é que ela aparece aqui para a gente. Questão de número 4. Vamos nessa. Vamos ajustar aqui. Cláudio, servidor público estável. Opa!
ocupante de cargo efetivo na Câmara Municipal de Salvador, no exercício da função pública, revelou segredo apropriado em razão das atribuições do cargo, mediante publicação em uma de suas redes sociais na internet, de fato sigiloso, constante de um processo administrativo referente a determinada comissão parlamentar de inquérito. Realmente um fato gravíssimo. Um fato gravíssimo. Fica aí a dica, hein? Para você que será servidora, para você que será servidor. Por ter praticado a falta funcional narrada, consoante dispõe o Estatuto, após regular processo administrativo disciplinar, Cláudio está sujeito à pena de... Opa! Qual é a penalidade que é aplicada neste caso? Importante. Gente, você só aprende quais são as penalidades fazendo as questões. Quanto mais você faz as questões, mais você se torna um expert da lei. Por isso, o estudo reverso ele é tão importante. Ele agrega muito ao seu processo de aprendizagem. Então, se a gente vai analisar a legislação, ou seja, o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Salvador, a gente vai encontrar o artigo 76, a gente já tinha falado do inciso 10, agora a gente vai falar do inciso 8. Importante esse inciso 8. Então, quando a gente pega ele, olha só, olha só, olha só. Quando a gente pega esse dispositivo, vamos observar exatamente o que dispõe os dispositivos. O que é que esse dispositivo nos traz? Mas o que é que me interessa? São todos? Não. O que me interessa exatamente é o inciso 8. Então, o inciso 8, olha o que é que ele traz. A demissão será aplicada ao servidor nos seguintes casos. Opa! Qual é o caso aqui? Revelação de segredo apropriado em razão do cargo. Então, note que é revelação de segredo funcional. Então, se eu pegar as questões, ó como você mata de logo. Advertência, advertência, suspensão, suspensão já foi. Então, se você faz isso, se você consegue elucidar o processo dessa forma, capimba, você vai matar a questão. Perfeito? Então, não tem como errar. Então, a questão de número 4, olha só. A pena aplicável é a demissão, cujo ato de imposição mencionará o fundamento legal, artigo 176, e a causa da sanção disciplinar, ou seja, indicar que o servidor, ao cometer especificamente este ato de revelação de segredo funcional, recairá no artigo 176, inciso 8. Perfeito? Massa, massa, massa. Vamos para mais uma questão? Vamos fechar aí com chave de ouro toda a linha do nosso aprendizado. Tá bacana, gente? Tá tranquilo? Tá conseguindo acompanhar comigo? Olha que aula massa, aula tranquila, aula que você consegue, ó, tranquilamente acompanhar e tranquilamente, consequentemente, gabaritar. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos fechar com chave de ouro a nossa jornada de hoje. Vamos para a questão de número 5. Olha só, olha só, olha só. Meu povo e minha pova, como eu brinco. Show de bola. Bom, neste contexto, o que é que a gente vai precisar observar? Questão de número 5. Olha só o que é que a questão traz. Quando a gente pensa na questão 5, ajustando aqui toda a linha, olha o que é que aparece. Antônio acumulava 2 cargos de provimento efetivo
no município de Salvador, não se enquadrando nas situações de acumulação lícita prevista na Constituição. Quais são as situações? Dos cargos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, dos cargos de professor, perfeito? Ou um cargo de professor com um outro técnico ou científico. O cargo científico, por exemplo, pesquisador, pode ser professor e pesquisador. E o cargo técnico é aquele que exige habilitação técnica, por exemplo, um cargo de nível superior, um cargo de nível médio profissionalizante. Então, são essas linhas, tá certo? Ok, entendi, professor. À luz da disciplina estabelecida na lei complementar, é correto afirmar que, apurada a acumulação proibida em processo administrativo, Antônio, o que acontece com Antônio em relação especificamente a esta acumulação ilícita? É importante frisarmos as consequências. Quando eu falo num cenário como esse, eu não posso pensar em nada mais ou em nada diferente do que especificamente a demissão, se eu estiver diante de uma acumulação especificamente ilegal de cargos públicos, claro, quando nós temos a linha da comprovação, como o dispositivo traz, da linha da má-fé. Então, quando a gente fala especificamente em acumulação, a gente vai precisar analisar esse aspecto com bastante cuidado. Por que com bastante cuidado? Para que a gente possa chegar especificamente à linha relativa, quando a gente fala da acumulação de cargos públicos, ao artigo 162. Esse artigo 162, ele vai trazer especificamente a linha da má-fé ou da boa-fé. Lembrando o seguinte, que boa-fé, anote aí com a caneta brega no seu caderno, que boa-fé se presume e má-fé se prova. Ah, professor, mas eu não concordo com isso. Ok. Mas como eu brinco, aqui não é para concordar, gente. O objetivo não é ser grosseiro, aqui é para você passar no concurso. Então, olha só, verificado em processo administrativo a acumulação proibida e provada a boa-fé, o servidor poderá optar. Então, se a situação de acumulação levar à boa-fé, então vamos lá. Vamos lá. Então, ó, acumulação ilegal de cargos públicos. Acumulação ilegal de cargos públicos. Se tem boa-fé, cabe opção. Então, se envolve boa-fé, olha o requisito, boa-fé é uma consequência. Se tiver diante de uma má-fé, é uma outra consequência. E aí vem o parágrafo primeiro. Provada a má-fé, o servidor perderá os cargos, empregos ou funções que vem exercendo e restituirá aos cofres públicos o que tiver percebido indevidamente. Na hipótese do parágrafo anterior, e sendo um dos cargos exercido em outro órgão ou entidade fora do município, a demissão será comunicada ao órgão ou entidade para as providências necessárias. Então, o que eu estou falando para você? Que se é de boa-fé, cabe opção por um dos cargos. Então, lógico que não vai ficar com os dois, porque os dois existe uma irregularidade, mas vai poder optar por um deles. Então, no caso da má-fé, demissão dos dois cargos, lembrando que se é de fora, o município não tem como demitir se o outro cargo está no estado, não tem como. Mas restituição aos cofres públicos. É importantíssimo este artigo 74. Aliás, o artigo 164, melhor dizendo, é uma das minhas grandes apostas para a sua prova. Então, se liga nisso, tá? Se liga nisso, é uma das grandes apostas
Então, você não pode perder uma questão como essa se aparecer. Então, vamos ver. Perderá ambos os cargos em qualquer caso. Não, porque se estiver de boa fé, não perde. Mas não precisará restituir. Precisará em caso de má fé. Permanecerá em ambos os cargos, aí não. Aí é demais. Perderá os cargos. Vamos ver o que é que está disponível. Perderá os cargos que venha exercendo e restituirá os valores recebidos irregularmente apenas se tiver de má fé. Isso. Perderá apenas o cargo que assumiu por último, desde que demonstrado sua boa fé. Não. Se é boa fé, não perde. Se é boa fé, é opção quando eu falo especificamente no âmbito em que foi demonstrada a sua boa fé. Se falou em boa fé, é opção, não é perda, tá certo? E ó, poderá optar em qualquer caso, não é em qualquer caso, é só se tiver de boa fé por um dos cargos em qualquer caso. Não precisando restituir os valores também não é o caso, tá certo? Se tiver opção, realmente não vai devolver, se for essa linha de raciocínio, né? O problema é que foi colocado qualquer caso, por um dos cargos, e em qualquer caso, não precisando, também está errado, né? Então, a resposta correta aí que nós ficamos foi, da questão de número 5, foi a letra C. Foi a letra C, que vai indicar que perderá os cargos que venha exercendo e restituirá os valores recebidos irregularmente apenas se estiver de má fé. Então, a questão de número 5, a resposta correta é a letra C. Fechado? Então, perfeito, gente. Mais um simulado resolvido com sucesso. É fundamental. Vou deixar aqui todas as redes sociais para você que não conseguiu anotar naquele momento, possa anotar agora. É fundamental que você possa se valer de cada rede social, inclusive aqui o YouTube. Se inscreve no canal, ativa as notificações, já deixa o seu joinha se você não fez isso, bem como para que você anote todas as redes sociais disponíveis, tá bom? Um grande abraço e estamos juntos e até o próximo simulado. Valeu! Rumo à sua aprovação. Grande abraço!